Visualiza só, 3 moças completamente relaxadas em um veleiro, navegando em uma paz indescritível sobre as águas. Uma delas se prepara para zarpar, talvez para sempre, e por isso compartilham um adeus emocionante e profundamente memorável. A brisova com uma leveza divina, tudo parecia perfeitamente sereno, e então, minha gente, o inimaginável acontece, sem o mínimo sinal do que estava por vir. Os céus clareiam num tom neon vibrante e uma nuvem verdadeiramente radiante se forma à distância. Em um piscar de olhos, o oceano se enfurece de forma devastadora, com ondas colossais quebrando com um poder inacreditável. As jovens se movem num frenesi desesperado para proteger o barco, mas a tormenta é de uma ferocidade que desafia a imaginação. Somente uma alma sobrevive e as outras 2, por incrível que pareça, simplesmente sumiram, consumidas pela ira implacável e esmagadora da natureza. Enquanto isso, de volta à cidade grande, 3 amigos se aprontam para o encontro semanal, a noite de póquer na casa de Tano. No trajeto, eles são surpreendidos por um protesto monumental que interdita as vias principais. Sem outra opção, eles desviam o caminho e, no processo, fazem uma parada rápida em uma adega para pegar um uísque comemorativo. Eles finalmente chegam ao local e Ana, esposa de Tano, o cumprimenta com um sorriso maravilhosamente radiante. Vicente também está lá, uma figura conhecida na mesa, e Lucas já os espera ansiosamente lá dentro. Tano fica imensamente feliz ao ver seus amigos Russo e Juan, mas seu semblante muda em um instante. Ele então percebe Omar, o cunhado de Russo, que decididamente não havia sido chamado para a reunião. Juan, com sua alma generosa, oferece ajuda a Ana com os resíduos. Eles dão uma boa gargalhada sobre o hábito de Tano de guardar velharias como listas telefônicas antigas e mapas de época. Ana até confessa que descarta algumas coisas às escondidas, o que é simplesmente hilário. Como passar da noite, o clima tá excelente, o papo é animado e o uísque corre solto. Mas então Omar, curioso como sempre, começa a vasculhar a casa e encontra uma máscara singularmente esquisita. Juan o adverte na mesma hora, avisando-o para não mexer naquilo, pois Tano é muito ciumento com seus pertences. Subitamente, a atmosfera se transforma e um ruído estranho e distorcido, semelhante a uma chuva torrencial, preenche o lugar. A princípio, ninguém presta muita atenção, mas então Ana começa a clamar por Tano em completo desespero. Todos correm aflitos para a janela e, céus, o que eles veem é algo totalmente espantoso. Lá está Vicente, completamente imóvel no chão do lado de fora. Tano tenta sair para socorrê-lo, mas Lucas o detém corajosamente, alertando que há algo terrivelmente estranho no ar. Ana está desesperada, suplicando para que não abram a porta. E então, um baque. Outro veículo se choca violentamente contra um carro parado. A tensão cresce vertiginosamente enquanto todos tentam falar com seus familiares, apenas para descobrirem que os telefones estão completamente mudos. É nesse momento que Tano assume a liderança com uma autoridade inquestionável, ordenando que tranquem a casa imediatamente. Russo está em pânico e muito preocupado com sua família, o que é bastante compreensível. Tano tenta acalmá-lo, mas Omar só agrava a situação, dizendo com crueldade que Tano está fazendo promessas vãs. A situação fica extremamente tensa, as vozes se exaltam e então, no meio da confusão, Russo dispara em uma corrida desabalada. Ele sai correndo e mal dá alguns passos antes de cair no chão, desaparecendo num instante.
A sala inteira mergulha em um silêncio aterrador e Tano, com o coração despedaçado, se volta para o Omar com ódio puro nos olhos. Agora, o grupo todo está paralisado de incredulidade enquanto a temperatura começa a despencar. Os pensamentos de Juan se agitam, consumidos por imagens de sua filha Clara e sua ex-companheira Helena. E então, para surpresa de todos, eles ouvem uma batida na porta da garagem. Uma voz de mulher suplica por ajuda e, apesar da hesitação de Tano, os outros o convencem a abrir. É uma jovem entregadora chamada Inga, que relata estar consertando sua bicicleta quando a nevasca começou. Eles permitem sua entrada, mas continuam muito desconfiados, pois aguardavam um entregador homem. Enquanto isso acontece, Juan escapa para a garagem, buscando desesperadamente as chaves do carro para chegar até sua família. Mas ao tentar dar a partida no veículo, o motor está completamente inoperante, fazendo um som desolador. Ao mesmo tempo, Tano nota algo muito inquietante. A neve no chão está perdendo a cor, como se estivesse morrendo. Eles avistam um vizinho vivo do outro lado da rua e tentam chamar sua atenção para adverti-lo a não abrir a janela. Mas ele o faz e, em um segundo, ele e sua esposa caem sem vida, o que só reforça a determinação de Juan de ir embora. Tano compreende perfeitamente e, de modo incrível, promete montar um traje protetor para ele com os materiais que tem. Ele até entrega a Juan aquela máscara singular e misteriosa que haviam encontrado antes. No instante em que Juan se prepara para partir, Omar surta e pega a arma de fogo, exigindo o traje para si mesmo. Tanona age com uma velocidade impressionante e o neutraliza em segundos, uma demonstração de perícia fenomenal. Chega de atitudes egoístas, ele declara com uma firmeza cortante que prova que não está para brincadeiras. Finalmente, Juan veste o traje, abre a porta e pisa em uma cidade que mal reconhece. O cenário está repleto de vultos imóveis no asfalto, um silêncio fantasmagórico e aquela precipitação letal cobrindo tudo. Seu objetivo é inabalável. Ele vai encontrar sua filha ou morrer tentando. O segundo episódio inicia com uma lembrança comovente de vizinhos em um telhado reclamando das constantes quedas de energia. No exato instante em que alguém está prestes a sugerir uma solução, uma colisão ensurdecedora abala o prédio quando um carro atinge a estrutura. Um residente desce correndo para checar o motorista, mas no momento em que pisa na rua, ele desaba instantaneamente. De volta ao presente, Juan atravessa a metrópole silenciosa que mais parece um imenso cemitério. Por todos os lados, há formas retorcidas e figuras congeladas, sinais claros da devastação que veio do céu. O que realmente o perturba é um som fantasmagórico e delicado, uma melodia sutil levada pelo vento. Várias quadras à frente, Juan encontra um ônibus parado, repleto de jovens ainda vivos que suplicam por ajuda. Seu coração se aperta por eles, pois ele tem apenas uma máscara e não consegue salvar a todos. Ele lhes oferece um pouco de água, seu único consolo possível, e precisa seguir adiante com o coração partido. De volta à casa de Tano, a desconfiança começa a se instalar e ele agora questiona a lealdade de todos. Ele orienta a Lucas a reforçar as janelas e manifesta suas suspeitas sobre Inga e Omar, o que é de uma cautela impressionante. Inga, uma ex-militar, se cansa da espera e pega um capacete, mas Tano a impede. Em seu lugar, ele mostra um respirador caseiro que estava desenvolvendo. Que mente brilhante! Tá, então faz uma descoberta revolucionária.
ao notar que os aparelhos mais antigos e analógicos ainda funcionam perfeitamente. Ele testa essa hipótese surpreendente, conectando um rádio antigo a uma bateria de carro, e o aparelho volta a funcionar, mesmo que aos trancos e barrancos. Juan finalmente chega ao prédio de Helena e eles se abraçam forte e longamente, em pura alegria. Mas o reencontro é lamentavelmente breve, pois a filha deles, Clara, não está ali. Os outros residentes se tornam hostis, exigindo explicações e sua máscara, e a situação simplesmente escala. Disparos ecam enquanto Juan e Helena correm escada acima e se abrigam em um apartamento vazio. Ele lhe dá a máscara e eles montam às pressas um traje protetor para que ela possa procurar por Clara. Helena realiza um salto arriscado da janela para um caminhão lá embaixo e some em um piscar de olhos. Juan fica para trás para criar uma distração, quebrando uma janela para usar o ar gélido como arma antes de pular e cair inconsciente. Nesse instante, Tano, Inga e os outros, agora trajando equipamentos de proteção genuínos de um corpo de bombeiros, surgem no local. Eles encontram Juan desacordado, o pegam e o colocam dentro de seu veículo velho. Ele acorda de uma visão estranha e avermelhada e encontra Helena no caminhão com ele. Ela conseguiu! Tá viva! O terceiro episódio retorna no tempo para recontar a história de Inga, de como ela cobriu um turno de entrega do irmão em um simples gesto de bondade. Aquela única e singela decisão acabou selando o destino de ambos da forma mais trágica imaginável. No presente, Omar, em um ato de egoísmo puro, rouba o veículo enquanto Tano discute com um residente. Ele acelera de forma imprudente pelas avenidas desertas antes de bater em um enorme destroço. Juan e Helena, nesse meio tempo, finalmente chegam à escola de Clara e se separam para buscar qualquer pista. Helena encontra um garoto chamado Pablo escondido em um depósito, vítima de uma brincadeira de mau gosto com consequências trágicas. O menino os engana sobre seu endereço e, ao chegarem lá, eles descobrem que sua família inteira faleceu. Eles são ludibriados em uma farmácia por um casal desesperado que rouba seus suprimentos e os tranca em um banheiro. Felizmente, Pablo estava escondido nas proximidades e consegue soltá-los depois que os culpados foram embora. Enquanto isso, Inga retorna ao parque onde viu seu irmão pela última vez e encontra seus restos mortais, uma cena de cortar o coração. De volta a casa, Tano finalmente capta uma transmissão no rádio e a mensagem que escuta é simplesmente arrasadora. Um homem no Uruguai o informa que a calamidade também está ocorrendo lá e que recebeu relatos parecidos do Brasil. Esta nevasca não é um evento local, é um desastre verdadeiramente global. Então, Tarano faz sua revelação mais assustadora até o momento. A bússola não funciona porque o campo magnético da Terra se alterou. A cena final do episódio é absolutamente aterrorizante, quando uma forma sombria ataca e elimina o casal que roubou Juan. O quarto episódio começa com nossos sobreviventes fazendo um memorial simples e sombrio para Russo, com sua dor ainda evidente. Juan, contrariando todas as expectativas, encontra o endereço que precisava em uma lista telefônica antiga resgatada do lixo, um lampejo de puro otimismo. Tano e Juan unem forças, decididos a encontrar Clara juntos antes de seguirem para a propriedade de Tano em uma ilha. O caminho deles é bloqueado por forças militares que os informam que o centro da cidade está isolado e que devem esperar por ajuda. Mas Tano está desconfiado e eles seguem os soldados apenas para se deparar com algo muito, mas muito mais apavorante.
São insetoides colossais e aterrorizantes e eles observam em puro pavor enquanto um deles envolve um soldado em uma teia espessa e peculiar. Eles conseguem escapar e se abrigam em uma igreja, onde encontram outro grupo de sobreviventes, incluindo Omar. Omar previsivelmente tenta de imediato virar os outros contra eles com suas palavras manipuladoras. O grupo os informa que as criaturas sempre parecem surgir quando as luzes são acesas, uma correlação verdadeiramente alarmante. Mais tarde, em uma impressionante demonstração de altruísmo, um homem chamado Rango e uma freira atraem as criaturas para a igreja ao tocar seu sino imenso. Eles encharcaram o santuário com querosene e, quando os insetoides se aproximam, riscam um fósforo, explodindo em chamas junto com as criaturas. Os sobreviventes restantes fogem, mas enquanto aceleram para longe, Juan percebe que já viu a igreja em chamas antes, em uma de suas visões. O quinto episódio começa com outra visão de Juan, desta vez mostrando-o como um jovem soldado em um campo de batalha. De volta ao presente, o grupo finalmente chega ao bairro de Tano e Juan entra na casa dele segurando a respiração. E lá está ela, Clara, dormindo segura nos braços de Helena. Um momento de felicidade pura e incrível. Contudo, algo tá estranho, pois Clara veste a mesma roupa de velejar da cena inicial e insiste que nunca esteve em um barco. Mais tarde, Lucas sona após ouvir um ruído estranho e então, na manhã seguinte, a neve finalmente cessa. No momento em que aproveitam o ar limpo, 3 indivíduos desconhecidos invadem seu abrigo, atirando com suas armas. Juan imobiliza um deles, apenas para reconhecer com horror que é uma jovem mãe usando um medalhão com fotos de seus 3 filhos. Lucas então ressurge com tropas de uma base militar chamada Campo de Ió, convencendo o grupo a ir com eles. Eles finalmente chegam à base, que representa um farol de estabilidade neste mundo de caos absoluto. O episódio final começa com Juan tendo um pesadelo terrível sobre a mulher que ele feriu, que o encara com profunda tristeza. Ele desperta em Campo de Aio após perder a consciência e Tano está muito preocupado com sua deterioração psicológica. Os militares pedem a Tano, um engenheiro eletricista, para ajudar a consertar um rádio antigo para contatar outros sobreviventes. O grupo decide ir de trem para o centro, mas ao chegar, uma equipe desaparece sem deixar rastros. A equipe perdida ressurge, mas eles foram modificadas, suas mentes controladas e agora estão do lado dos insetoides. Entre eles estão Inga e, como se poderia esperar, Omar, que se juntou a eles. Lucas tem um colapso mental completo, delirando sobre conspirações antes de ferir Omar e se jogar do telhado em um clímax devastador. É revelado que o grupo que voltou não é mais humano e eles atacam sem misericórdia. Joan e alguns outros conseguem escapar de volta para o trem, mas ele não consegue deixar para lá. Ele precisa saber o que o estádio esconde. Ele e um soldado leal chamado Franco vão até lá sozinhos e o que descobrem é um verdadeiro pesadelo. O estádio é uma central de condicionamento para humanos que foram subjugados pelas criaturas, transformados em combatentes para os invasores. E então, enquanto Juan avança mais fundo no estádio, tudo se encaixa com uma clareza espantosa. Suas visões não eram previsões, eram memórias genuínas, porque ele já viveu tudo isso antes. Um zumbido estranho e melódico preenche o ar, enquanto o ser principal começa a cantar uma canção que manipula as mentes humanas.
João examina a multidão de cativos hipnotizados e então ele a vê, sua filha Clara, de pé entre eles, inexpressiva e imóvel.